Olá, muito boa noite, muito boa noite. Vamos meditar um pouquinho novamente? Vamos lá? Vamos raciocinar, vamos ponderar. Ponderar é raciocinar com maturidade. Vamos lá. Sobre a salvação e vida eterna. João 17:3. João 17:3. A vida eterna é esta: que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Quem disse isso? De onde saiu isso? Isso foi Jesus que proferiu. Isso foi Jesus quem disse: a vida eterna é esta, que te conheçam por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então só tem, se você quiser ponderar, raciocinar com maturidade, certo? Só tem um jeito para você ter a vida eterna. Se isso aqui, se a Bíblia é a palavra de Deus infalível, ou a infalível palavra de Deus, então aqui está o segredo. A vida eterna é o conhecimento. Conhecimento de Deus por Jesus Cristo. E a vida eterna é esta: que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Quero bater nesse ponto. A Jesus Cristo a quem enviaste. E Jesus estava falando para quem? E Jesus estava falando para quem? Para ninguém. Jesus estava orando. É João 17. Ele estava orando ao Pai. É uma oração. Ele não estava dialogando nem com os discípulos, nem com os fariseus. Estava orando, né? Falando ao Pai. Entendeu? E ele disse essas coisas. Ele não estava ensinando ninguém. Estava orando. João 17:3. Aí vem os futuristas. Deixa eu anotar aqui. Futuristas. Quem é os futuristas? Aqueles que sempre estão jogando para frente o seu raciocínio. Entendeu? Aí eles chegam a dizer o seguinte: que é uma lei por representatividade. O único que representou Deus foi Jesus. O único que representou Deus foi Jesus. Porque um dia ele disse: ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Mas o Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Você entendeu? Este o fez conhecer. Se quiserdes dar crédito, porque falam muito, citam muito, falam e não sabem o valor da palavra, da frase que estão dizendo. No princípio era o verbo. No princípio era a palavra. Depois diz: e a palavra se fez carne. A palavra era Deus. E agora a palavra se fez carne. Então quem trouxe Deus e apresentou para a humanidade? Para a humanidade não, aliás. Para os judeus. Para os judeus. Vamos ser bem reto. Vamos corrigir aqui.
que Jesus trouxe Deus e apresentou para os judeus. Ele veio para os seus judeus, certo? No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E agora, nos dias de Jesus, nos dias de Jesus, nos dias da sua carne, quem que o fez conhecer? Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Então, só quem representou Deus foi Jesus. Depois o negócio é diferente. Depois o negócio é diferente. Depois diz assim, ó, veja lá. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. É diferente. João não poderia dizer: quem vê a mim, vê Deus. Não. Mas Jesus pôde. Jesus podia dizer. E Jesus podia dizer que a vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ou seja, a vida eterna é conhecer Deus que se fez carne e agora é Jesus. E agora é o Cristo, assim como está na Bíblia, se você quiser dar crédito. Esse é o conhecimento. Essa seria a vida eterna. Mas por que as pessoas fazem o seguinte? De lá para cá, muitos pegam isso aqui, dizem que Deus apareceu para ele em tal e tal lugar. Só que o problema, gente, a problemática, a confusão é que o sujeito, cada vez que vê Deus, cada vez que o anjo aparece para ele, cada vez que o anjo comissiona ele, ele não tem testemunhas. Ele está sozinho. Ele está sozinho. Somente ele e mais ninguém. Aí ele vai para o mato, vai para a montanha. Certo? Vai para as montanhas, fica orando, jejuando. E quando você jejua, teu organismo fica fraco. Falta oxigênio no teu cérebro por falta de alimento. Aí você começa a ter alucinações. E esses homens não passam de alucinados. Aí eles verem coisa. Aí vê coisa. Entendeu? Aí vê coisa. Mas o anjo falou comigo. Gente, e nós os gentios, vamos falar, vamos cair entre nós. Nós os gentios, já por natureza, somos politeístas, gente. Já por uma desgraça de uma natureza, como que a gente diz assim, politeísta, idólatra, uma natureza idólatra. Por quê? Por causa da nossa civilização. Olha os judeus, não vou dizer que os judeus não sejam incrédulos em algumas coisas, só que os judeus é o seguinte, os judeus, eles têm uma civilização diferente. Entendeu? Olhe lá para a Bíblia, para os tempos da Bíblia. Olhe hoje lá no Muro das Lamentações. O que aqueles judeus estão fazendo? Cheio de judeus, todos orando naquele Muro das Lamentações, porque eles têm um princípio e eles não saem daquilo. Olhe na Segunda Guerra.
porque os judeus morreram por um testemunho. Você entendeu? Porque eles foram feitos assim. Mas nós, os gentios, uma natureza idólatra, já por natureza politeísta. Ah, não, vem um fulano de tal e fala que viu Deus. Não, beleza. Já tô acendendo vela para aquele. Já tô carregando uma cruz para aquela. É assim. Ah, mas eu vi um anjo me apareceu. Eis que um anjo me apareceu. Pronto, já leva um monte de gente. Ah, eu vi Jesus com o seu manto branco e com a sua coroa de fogo na cabeça. Pronto, já leva um monte. Mas de quê? De gentios. Fácil de manipular. Gentios, fácil de manipular por causa da sua natureza. Mas vai lá, vai falar isso pro judeu lá. Não. Estão lá, batendo com a testa no muro das lamentações, esperando o quê? O Messias. Ele disse que viria, e ele tem que vir, ele tem que vir, ele tem que vir, ele tem que vir. Não é isso? E segundo a Bíblia, Jesus não irá para eles? Sim ou não? Sim ou não? O Messias irá para eles. Agora, gente, quando o evangelho vem para os gentios, não é através de Pedro, ainda que Pedro foi o primeiro a ir para os gentios. E vocês sabem por que ele não foi? Mas o evangelho veio aos gentios através de Paulo. Através de Paulo. Aquela reunião em Jerusalém, decidiram assim, ó. Paulo, já que os gentios te receberam, vai para os gentios, vai para a incircuncisão, e nós ficaremos com o evangelho do quê? Da circuncisão. Enquanto o evangelho da incircuncisão foi confiado a Paulo. Certo? E aí, naquela reunião, gente, vocês parecem que esquecem disso. Naquela reunião foi dito que orando eles e servindo ao Senhor, disse o Espírito Santo. É o que a Bíblia disse. É o que a Bíblia está dizendo que assim aconteceu. Disse o Espírito Santo: não coloque cargas sobre os gentios quando eles aceitarem a fé. Não coloquem cargas. Só diga para eles que eles se desviem da idolatria, da prostituição e do sangue. Fazendo isso, bem vos vá. Bem vos vá. E um dia, Paulo viu os irmãos da parte dos apóstolos, os irmãos da parte da circuncisão, ensinando os gentios que deveriam ser circuncidados. E Paulo chegou lá e repreendeu Pedro. Vocês sabem disso. Vocês sabem disso, que Paulo resistiu Pedro na cara. É assim que a Bíblia diz. Resistiu Pedro. Repreendeu
no meio da multidão, dizendo: você é judeu e não gentil. Então por que você está sendo hipócrita, Pedro? Se comportando como gentil e não como judeu? Se você é judeu, fique para lá. Foi isso que Paulo disse. Se você é judeu, fique para lá. Não intrometa o bico aqui, que você não sabe de nada. Deixe os gentios comigo. Deixe os gentios comigo. Agora, quer ver uma coisa? Os exclusivistas, os religiosos exclusivistas, querem trazer e meter goela abaixo um profeta judeu. Porque Elias é judeu. Sim ou não? Elias é um judeu. Aí querem meter um Elias, um judeu, para restaurar. Não dá certo, gente. Não dá certo, gente. Sabe, eu vou dizer uma coisa aqui, ó. Eu visitei muito, antes de vir para a mensagem de William Branham, visitei muito. Eu vim das denominações. Eu não vou dizer que as denominações estão corretas. Eu não vou dizer, porque tem muita coisa errada também, porque é um sistema também. Mas você vai numa Assembleia de Deus, eu não estou defendendo, eu não quero ser aqui advogado de nenhum sistema denominacional religioso. Nenhum sistema. Mas você vai numa Assembleia de Deus, para você ter uma ideia, só estou dando um nome. A salvação é pela graça por meio da fé em Jesus Cristo. Isto não vem de vós, é de Deus, através de Jesus Cristo. Você vai numa Deus é Amor, a pregação é essa, embora tenha o seu líder, mas a pregação é essa. A salvação é por meio da fé, certo? Isso não vem de vós, isso é dom de Deus, e o dom de Deus é Jesus Cristo. E todas as outras denominações é a mesma coisa, não tem exclusivismo. Mas um dia, aí que está o detalhe, como eu falei, nós os gentios somos curiosos, e tem aquele ditado que a curiosidade mata o gato, e nós somos curiosos. Não estava bom com isso, certo? Não estava bom com isso. Eu sou cobrado na minha casa até hoje, e quando eu sou cobrado eu tenho que ficar quieto, entendeu? Você que nos levou para lá, é verdade? Mas veja só, nós desenvolvemos uma curiosidade. Profeta. Entendeu? Aí eles vêm com a tal de lei, salvação, lei da representatividade, para colocar um dito profeta goela abaixo para você. Porque o único que representou Deus foi Jesus Cristo. João 17:3. João 17:3. Não tem Elias para os gentios. Não tem sétimo anjo para os gentios. Não cabe isso na Bíblia. Mas os futuristas que dizem assim: se você diz, eu não preciso de profeta,
Mas quando a adversidade bater, olha só, o cidadão diz bem assim, ó, tem neguinho que vai abrir o bico. Por que eles dizem assim? Porque se eles dizem assim, que Deus enviou William Branham, e que você deve conhecer William Branham, se você recebe William Branham como um enviado de Deus, aí você tem que receber eles também. Você tem que receber os pastores também. Você entendeu? E assim como William Branham estava sozinho nos contos de fada dele, quando o anjo, o suposto anjo, apareceu para ele e o comissionou, assim é todos os pastores. Assim é todos os pastores da mensagem, dizendo, eu tenho um chamado de Deus, mas ele não pode provar quando é que Deus chamou ele. Ele não pode provar quando é que Deus chamou ele. Mas se você acredita no profeta dele, você é obrigado a acreditar nele. Exclusivismo. Isso é exclusivismo religioso. Eles privatizam Deus. Deus é privatizado nas religiões deles. Deus é um objeto privativo da mensagem de William Branham. Eles começam muitas vezes bem bonita a pregação, enaltecendo Deus, e falando da salvação, e falando de Cristo, e falando do Calvário, e daqui um pouco eles falam a verdade absoluta de Deus, mas daí eles dizem que a verdade absoluta de Deus é a mensagem, e não é, não pode ser. Aí ele diz assim, ó, um homem não pode errar. Claro que pode. Aí ele diz, Jonas errou, fulano errou, Paulo errou, outro errou, e mesmo assim eles foram homens de Deus. Verdade. Até mesmo Elias. Gente, o homem é falho. Mas Deus não pode ser. Deus não pode ser falho. Quando o camarada diz, assim diz o Senhor, já não é ele, já não é o homem, é Deus. E quando esse assim diz o Senhor não acontece, você ainda vai crer? Então, isso deixa bem claro que não foi Deus que falou, e o homem que falou. E o homem que se atreveu a dizer isso. Porque todas as religiões, todo o sistema religioso que tem profeta é cheio de confusão. É cheio de confusão. Sempre o profeta vê Deus, mas quando ele vê Deus, ele sempre está sozinho, nunca pode provar. Ele nunca pode provar. Eu tenho muita dúvida sobre aquela criação de esquilo. Eu tenho muita dúvida. E eu vou dizer uma coisa. Aí alguém vai dizer assim, ó, você deve crer e não duvidar. Tá. Eles vão achar base na Bíblia para isso. Claro que vão. Muita. Mas uma pessoa, uma mente sem uma dúvida, é um organismo. Um organismo sem aquele devido, que me foge agora a palavra, sem proteção. Porque se você não tem dúvida, isso indica que você crê em tudo o que falam para você. Porque quando
você não tem dúvida, é sinal que você crê em tudo que falam para você. E aí, aonde que você vai parar? Eu pergunto, creia em tudo que falam para você e você me diga que pessoa que você vai se transformar. Entendeu? Agora, quando vem a interrogação, você para um pouco. Para aí, raciocina um pouco. Faça tuas perguntas. Faça a tua indagação. Por que isso? Por que aquilo? É tipo, quer ver? É tipo quando chega um estranho na tua porta, você não tem dúvida. Você é um crente, você recebe um estranho na tua casa, porque você não pode ter dúvida. Você recebe camarada que você nunca viu na vida, ele está com uma Bíblia na mão, de gravata e paletó. Ah, é um homem de Deus. Você recebe. Gente, eu estou falando aqui, quando eu estou falando essas coisas, eu estou lembrando de fatos que aconteceu. Eu estou falando de fatos que aconteceu, gente. De famílias receberem supostos homens de Deus dentro da sua casa e sua mulher, suas filhas serem estupradas, serem violadas pelo suposto homem de Deus. Por quê? Porque ele era crente e não podia ter dúvida. Porque ele era crente e não podia ter dúvida. E o cidadão chegou com uma voz macia, chegou falando bonito, chegou orando, chegou falando em língua estranha. Mas ele é a casa inteira. A casa inteira era ensinada a não ter dúvida, porque o crente não pode ter dúvida. Para com isso, gente. É hora de se acordar. É hora de se acordar. Lei da representatividade só serviu para Jesus. Aí eles dizem assim, ó, citam o que Jesus diz. São repetidores, meros repetidores. Eu digo que são papagaios. Jesus disse para os discípulos, quando ele os enviou, ele disse: quem vos recebe, a mim me recebe. Quem vos rejeita, a mim me rejeita. Daí eles dizem que quem recebe William Branham recebe Deus. Quem rejeita William Branham rejeita Deus. Gente, para com isso. É por isso que temos essa confusão religiosa. E daí não basta somente você receber William Branham. Daí é Jesus mais. Você recebe o Evangelho mais William Branham. Aí você recebe Jesus mais William Branham e mais o pastor. Mais o ministro, que vai falar do profeta para você. Então aí temos 3. Jesus mais William Branham. Jesus mais William Branham mais o fulano de tal. Não, gente, isso não dá certo. Isso não dá certo. Isso destrói famílias. Não. Eu duvido, gente. Eu já fui iludido por isso. E você não precisa ser iludido por isso. Eu já falei no outro vídeo. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, nem subiram ao coração do homem, são as que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Como que Deus iria preparar os selos para você que ama a Deus, sendo que os selos já estavam nos livros? Um plágio de William Branham. Entendeu? Aí com essa mesma direção, aí vem o fulano,
Não, eu sou o profeta do clamor da meia-noite. O anjo e o cordeiro apareceu para mim, é a mesma coisa. Daí você sai da panela e cai na frigideira. Por quê? Porque o fulano também viu um anjo, e viu um cordeiro, e viu não sei o quê, e viu... Gente, mas então daí, isso me dá direito para mim também. E me dá direito, e dá direito para você também, qualquer um dizer, o anjo apareceu para mim. Sabia que o anjo apareceu para mim? Eu tive orando, falando com Deus, o anjo apareceu para mim. Por quê? E aí eu vou lá na Bíblia e provo para você, quem me recebe a mim, recebe a Deus. Quem não receber a mim, não recebe a Deus. E assim os pastores. A galinha dos ovos de ouro é a mensagem de William Branham. É Jesus mais William Branham, Jesus mais William Branham e mais pastor. E aí vem aquele montoeiro de coisa. E aí você vai o teu dinheiro, e você vai, e é dízimo, e não tem o que chegue. Não tem o que chegue. Entendeu? A salvação é pela fé, é pela graça. Aquele que crê em mim, se você pode crer. E eu vou dizer o seguinte, a pregação do evangelho nem sempre é audível. Como que você pode dizer que uma pessoa lá no mato, lá na Amazônia, sei lá onde, não tem salvação porque não aceitou William Branham? Não, gente, isso é exclusivismo. Exclusivismo religioso. Você estava lá? Para saber o que a pessoa um dia sozinho sentiu no coração, sentiu o evangelho ser pregado no seu coração por Deus, entendeu? Simplesmente mudou de vida, sem ouvir uma única palavra, Você não precisa cair na cilada, amigo. Porque cada vez que esses supostos profetas aparecem vendo o sobrenatural, nunca tem uma testemunha ocular para dizer, eu estava junto com ele. E os que uma vez estiveram junto com ele deram testemunho diferente. Quando William Branham tinha testemunho junto com eles e disse assim, está ali o irmão fulano de tal, eles disseram, nós só ouvimos o barulho de um jato supersônico. Aquilo era o barulho de um jato supersônico e nós não vimos anjo nenhum. Gente, aquele problema, aquela situação dos esquilos, estava só o William Branham. Só o William Branham, com sua mente fértil, imaginando coisas, da sua imaginação, brigando com sua própria mente. Leia lá para você ver se não é uma briga, não é uma guerra interior, ele mesmo com a sua própria mente. Ele chega a dizer que o diabo disse assim, tá cheio de esquilo aí. Mas aonde que estava o diabo? Na mente dele, gente, na mente dele. Brigando com seus próprios pensamentos, delirando em seus próprios pensamentos. Não tinha ninguém lá. Aí ele veio de lá, caçou uns esquilos, contou o que ele quis.
E está aí hoje, está aí nas gravações, está aí nas literaturas, e os pastores, como que a gente diz assim, reproduzindo isso. Reproduzindo isso, coisa da cabeça de William Branham. Que ele esteve lá no mato, caçando, brigando com sua própria mente, com seu próprio pensamento. Ele chega a dizer que ficou lá para mostrar para o diabo, para provar para o diabo, que ali não tinha nem um esquilo. Ficou depois ainda. Mas aonde? Aí eu volto a dizer, nós aqui, os gentios, isso só tem que ser um profeta de Deus. Gentio com essa desgraça de natureza corrompida, politeísta que crê em tudo, não foi difícil para abraçar isso. Não foi difícil para abraçar isso. E lembrando, contando que teve brigando com a sua própria mente, que quando o diabo estava dizendo, tá cheio de esquilo aí, aquilo era pensamento dele, era no pensamento dele. E ele voltou contando aquilo. Caçou uns esquilos por lá e veio, e disse que foi Deus que criou a palavra criativa. Agora, mas é claro que os pastores têm que dizer que isso é verdade. Mas você estava lá? Pergunto, você estava lá junto? Você pode provar isso? Não pode. Você não pode provar. E aquilo que você não pode provar, você não pode vender como verdade. Então o homem pode errar, gente. Claro que pode. O homem pode errar. Mas se o homem falar assim diz o Senhor, e esse assim diz o Senhor não aconteceu. Então o Deus de William Branham é falho também, errou também, falhou também. Ele disse muitas vezes, assim diz o Senhor, não aconteceu, não aconteceu. Eu bato nessa tecla até não sei quando. Não aconteceu, não aconteceu, não aconteceu, não aconteceu. Ou assim diz o Senhor de William Branham, não aconteceu, não aconteceu, não aconteceu, por isso eu não creio. Por isso eu não creio. William Branham pode errar, claro, foi um homem, mas Deus não pode errar. Deus não pode errar. Meu amigo, se você for para a guerra, a tua arma falhar em combate, você já era. Se um dia você se deparar com uma certa situação, em uma circunstância, meu amigo, que você tenha que, em segundos tomar uma decisão, em segundos tomar uma decisão. Se a tua arma falhar, companheiro, se a tua arma falhar, você já era. Você já era. A profecia de William Branham falhou, amigo. A profecia falhou. Ou assim diz o Senhor, não aconteceu. E você vai continuar apostando? Não aconteceu. Aqui você tem que ter um caráter de judeu, companheiro. Aqui você tem que ter um caráter de judeu, companheiro. Vai pregar Jesus para um judeu para ver. Vai pregar. Ah, mas Jesus é filho de Deus. Longe de Deus ter um filho. Estamos esperando o nosso Messias. Ele tem que vir. Ele tem que vir. Segundo a Bíblia, o Messias irá para eles. Por quê? Porque eles têm caráter. Porque eles têm caráter.
Não fique num assim, diz o Senhor, que nunca aconteceu. Você morrerá cético, destruído por esse sistema falido.